Boa tarde, oitavo ano. Nós vamos para mais uma aula de geografia, né? Boa tarde. Bem-vindo a mais uma aula de geografia. Hoje na nossa aula de geografia 31/8/2021 nós vamos continuar falando sobre os pré-colombianos, as pessoas que habitaram aqui na formação da nossa cultura histórica aqui da nossa América, né? Que elas deixaram vários traços de cultura, foram bastante importantes para o nosso desenvolvimento, né? Aqui, apesar de ter sido exterminados, né? Ter poucos indícios dessas pessoas que viveram aqui antes dos europeus chegarem aqui, né? E que hoje esse desenrolar da história desenvolveu hoje historicamente, geograficamente, nosso continente, né? Nossa divisão, como é que nós podemos compreender esse momento da chegada e da saída desses povos. Nós vamos continuar falando sobre os maias, né? Vamos fazer a correção, vamos falar um pouco sobre os astecas, certo? Os maias, sua economia era gerada através da agricultura, né? A criação também. Sua região era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. A política deles era autônoma e sua divisão era feita por divisão de castas, ou seja, onde nascesse, se uma pessoa nascesse em uma família de comerciantes, toda a descendência dele deveria estar predestinada a ser comerciante. Se fosse militar, toda a descendência dele seria militar. Era esse tipo aí, certo? A origem da civilização maia está em um grupo de agricultores que instalou-se na península de Yucatán. Começou a construir grandes cidades na selva entre o século IV a.C. a IX. Conhecido como maias, esses agricultores organizavam-se em cidades-estado, isto é, cidades soberanas e autônomas, sua política e sua organização. Com uma estrutura política centralizada, cada uma delas era governada por um chefe, chamado Achim Uini, o verdadeiro homem, assistido por um conselho que incluía os principais chefes tribais e os sacerdotes. O Batman era o chefe civil da cidade e o Nacon, o chefe militar. Como eu falei, a religião deles era politeísta, eles praticavam até sacrifícios humanos, né? Porque eles tinham a cultura deles, a crença deles, que isso agradaria os deuses e promoveria mais progresso para eles. A sociedade maia estava dividida em castas, como eu falei, pelos ocupantes dos principais postos do governo e pelos comerciais. A segunda caixa compreendia os servidores do Estado, como dirigente das cerimônias e responsável pela defesa e cobrança de imposto. A terceira caixa, por sua vez, era composta pelos trabalhadores braçais e agricultura. A economia, como eu falei, a agricultura e no trabalho escravo. Suas plantações eram realizadas clareira aberta em meio à floresta, onde cultivava feijão, algodão, batata e caju. Também, na arte, eles desenvolveram a escrita hierográfica, aquela escrita por desenho. E para as ciências eles deram muito. Os maias eles eram conhecidos intelectualmente, né? Porque eles, mesmo sem as tecnologias, sem os avanços, os maias eles eram civilizações que observavam o universo, e eles conseguiram, né? Dar bastante avanço na astronomia e na matemática. Por quê? Porque os maias se destacavam no campo científico. Seu sistema de escrita, como eu falei, era geográfico, eram tão complexos que ainda há sinais não decifrados. O avanço de sua matemática permitiu, na astronomia, cálculo de exatidão admirável, apesar de não contar com telescópio. Seguiram, por exemplo, antecipar as datas em que ocorreriam os eclipses e conheciam o movimento do Sol, da Lua, do Vênus e do planeta. Eles gostavam muito de observar o universo, né? E através dessas observâncias eles eram faziam as escritas deles e os estudos deles e conseguiram prever bastante coisa. Trataram de algum observatório como o
e Eunchitquetzá são provas evidentes do progresso na prática dessa ciência. No século XIX ou 9, os maias foram dominados por um povo que vivia mais ao norte, os toltecas. Esses passaram a exercer forte influência política e militar sobre os maias. Nasceu assim uma federação denominada Mayapan, governada por maias e toltecas. Com o decorrer do tempo, no entanto, os pequenos reinos independentes que restaram dessa mistura de povos terminaram por dissolver a civilização maia, ficando apenas alguns traços e tradições na população do norte da Península de Yucatán, que chegam aos nossos dias como povos inconstantes da existência desse império pré-colômbio. Os astecas dominaram o Vale do México entre o século XIV e XVI, após submeter essa região, seu exército organizado, um império guerreiro e teocrático, estruturas de aliança e 3 grandes cidades, Tenochtitlan, Texcoco e Tacubán, que até Tenochtitlan